e nós estamos comemorando 859 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para mim é uma honra estar aqui nessa data. Deu certo estarmos aqui numa data muito importante da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em Gênesis 11, o trecho diz assim: assentados mesmo, reverentemente assentados. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram por uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora uma leitura rápida também lá em Apocalipse. Nós vamos falar hoje sobre um tema que eu preguei na nossa igreja lá, que é Babilônia ontem e hoje. Babilônia ontem e hoje. Nós atravessamos hoje um mundo parecido com o tempo de Babilônia. Muita confusão em toda parte, nos costumes, na moral, até às vezes no momento teológico. A gente vê muita mudança que não condiz com a Bíblia, né, com a palavra de Deus. Então hoje nós vamos procurar trazer uma mensagem sobre isso. Aqui em Apocalipse 17, então vamos ler aqui pequenos trechos, né, para não ser muito longo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres, e achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícies de sua prostituição. E na fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes das abominações na terra. Versículo 9. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. O 15. Falou-me ainda: as águas que vistam de a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E agora o capítulo 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. 11, 12, 13 e 16, para terminar, diz assim: e sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda sorte, espécie de madeira odorífera, todo gênero objeto de marfim, toda qualidade móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos de carros, de
de escravos e até de almas humanas. 16, para terminar essa leitura. E dizendo, ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola. Amém. Bem, nós estamos no aniversário da Igreja Presbiteriana, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa igreja, a nossa igreja, onde encontramos Cristo, e que ela possa ter ainda bastante tempo para evangelizar enquanto Jesus não volta, e possamos estar evangelizando, trazendo a mensagem de Deus nesse mundo tão controvertido que nós vivemos hoje. Então vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que completa agora nesse período 159 anos. Continua abençoando a igreja, o povo, os pastores, líderes, presbíteros, diáconos, evangelistas, todos, as irmãs, sociedade feminina, masculina, jovens, adolescentes, crianças, a escola dominical, que é tão importante para o aprendizado. O Senhor levante pessoas com sede da Tua palavra, para que não errem no caminho. Abençoa a Tua igreja, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós tivemos o Supremo Concílio esses dias lá, de Picão, né? Fui lá para poder ver, nunca tinha ido. Falei, vou lá ver se eu vejo alguns colegas e assistir algumas sessões, algumas mensagens. Foi muito bom a nossa saída ali em Águas de Lindóia. Francisco foi comigo, ele é meu companheiro de viagem, que eu estou vivendo fora do Brasil atualmente, então a gente fica meio desatualizado de como anda por aí, né? Como é que resolve certas coisas. O Francisco, ele é escolado nas viagens aí, como funciona, então ele sempre vai comigo para poder ajudar aí nessas viagens. E ali nós escutamos vários pastores. O reverendo Edésio Schecker, ele falou uma frase muito importante, ele estava parafraseando John Wesley, falou o seguinte: um bom sermão tem que ser curto, e um mau sermão tem que ser breve. Então foi o que falou, o bom tem que ser curto, e o mau tem que ser breve, para poder não cansar ninguém e assimilarmos a mensagem de Deus. Então eu vou procurar ser pelo menos curto na mensagem de hoje, apesar que ela tem muita informação, mas nós vamos nos ater àquilo que for mais importante para os nossos dias de hoje. Então aqui nós vamos falar sobre esse assunto, Babilônia, ontem e hoje. Nós não fizemos um sermão especial para essa noite, mas o Senhor me dirigiu essa palavra que é muito pertinente para o dia de hoje, sobre Babilônia, sobre Babel. O que significa isso? O que significou isso no passado e qual a ingerência disso nos dias de hoje, da sociedade e da igreja que está inserida na sociedade? Como é que nós nos comportamos dentro desse contexto que nós vivemos hoje, muito rápido, muito controvertido, em que os valores são colocados à margem, os valores éticos, morais, espirituais, né? Nós vivemos hoje uma época de muita mudança, a política misturada muitas vezes com a parte, podemos dizer, eclesiástica, com a parte de igreja, e às vezes muitos que são da igreja se misturando com a corrupção vigente no mundo. Então isso aí traz uma confusão na mente de muitas pessoas, e a igreja geralmente fica no meio dessa baila aí todinha da situação do que acontece hoje no mundo, não só aqui, mas também lá nos Estados Unidos e em outros países do mundo. A igreja, ela é observada, ela é colocada em xeque, ela é experimentada para ver qual é a dela dentro desse contexto que nós vivemos hoje. Ontem mesmo na Argentina, mas foi ontem, foi negado a legalização do aborto, né? Do aborto, por questões apenas por vontade, ou da mulher ou do homem, porque as mulheres diziam, eu sou dona do meu corpo, faço o que quero, mas acontece que existem leis que devem reger. Se fosse assim, poderia ser legalizado por tudo quanto é tipo de droga, porque o corpo da pessoa usa o que quiser. Podia ser institucionalizado suicídio, o corpo da pessoa, ou até assassinato. Bem, eu quero matar o outro lá porque eu não gosto dele, o corpo dele, vou matar ele também. Então tem que haver regras para a gente viver no mundo.
A sociedade tem que ter regras, senão vira uma Babilônia, de fato, como que o mundo está se dirigindo nessa direção. E lá, por causa da influência da igreja, principalmente da igreja católica, e também da igreja evangélica da Argentina, e de outros conservadores que ainda respeitam a pessoa de Deus, foi barrado aquela lei perversa que ia ser aprovada lá. Discordo do mundo, discordo da Babilônia. É por isso que a igreja, muitas vezes, ela incomoda o mundo. Incomoda, porque ela vai na contramaré da situação. Eu acho que a igreja hoje está perdendo muito dos valores, em geral, lá dos Estados Unidos e aqui também no Brasil, porque o povo não quer ir mais à escola dominical. O pessoal quer dormir. Quer dormir domingo de manhã. Domingo de manhã não é hora de dormir. Domingo de manhã é hora de ir para a igreja, aprender a lição da escola dominical. A gente aprende doutrina na escola dominical, né? A pregação, o pastor prega evangelisticamente, ganha pessoas para Cristo em geral, chama até o sermão evangelístico. Então a gente aprende que já sabe, né, sobre o evangelho. Mas na escola dominical a gente aprende muita coisa. Aprende sobre moral, ética, sobre comportamento, sobre a questão do jogo de azar. Então essa lição lá nós aprendemos bastante sobre a questão do vício, do alcoolismo, droga, jogo e tudo isso. Então a escola dominical é muito importante. O cristão acordar, a escola dominical aqui é que hora? 10 horas? 9? Acordar pelo menos 8 horas da manhã, escovar o dente e vir para a igreja. De preferência em jejum. Vem para a igreja assistir a escola dominical. É muito importante isso. E a gente vê que está perdendo qualidade. Quando eu estava na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, o mínimo que dava lá de assistência, quando a escola não estava muito boa, era de 60% a 70%. E quando estava bem, às vezes é 90%, 85%. Mas hoje, eu fui numa escola dominical lá em São Paulo, uma igreja lá que eu preguei no domingo, e só tinha, domingo retrasado, só tinha um grupo assim, do tamanho daqui dos oficiais da igreja só. À noite tinha gente, mas quando ficou pouquinha gente. Então isso aí é um grande problema. A gente começa a ficar uma igreja ignorante, sem conhecer a palavra de Deus, sem discutir cara a cara com o professor as nossas dúvidas, sem aprender. E o aprendizado cristão é muito importante. O pastor aqui, né? O pastor Brito estava conversando, é um homem culto, e outros aí também, sabe muita coisa. Então o conhecimento é muito importante para a gente evitar muita coisa errada. Precisa ter conhecimento. O povo peca porque lhe falta, como é que é? O conhecimento, né? Então a falta de conhecimento traz muito prejuízo para o crente cristão. A gente tem que conhecer, tem que vir à escola dominical, tem que aprender, tem que perguntar, tem que ler a Bíblia. Isso é muito importante. Eu estava falando com o Francisco, já estou lendo a Bíblia, talvez estou chegando na 30ª vez de ler. E cada vez que eu leio, eu encontro coisa nova. Eu leio todo ano. Às vezes demora um ano, às vezes 2, 3 anos. Termino o Apocalipse, vou para o Gênesis de novo. Aí vai lendo, vou lendo. Então a gente precisa estar em contato com a palavra de Deus. A gente não pode parar. Vai ficar vendo televisão, ficar vendo aqueles filmes ruins, o cara matando o outro, tomando droga, né? Estupro. Então, isso aí não interessa. Tem que estar em contato com a palavra de Deus. Então aqui em Babilônia, aqui na introdução, nós podemos ver que esse povo aqui de Babel, Babilônia teve vamos aqui ser bem rápido, teve 2 apogeus, vamos aqui. O primeiro foi no tempo de Hammurabi, ou Hammurabi, que foi um homem que tinha até uma certa sabedoria, estipulou algumas leis. Então Babilônia teve seu primeiro apogeu, o primeiro ponto que ela ficou no alto no tempo desse homem, esse rei que viveu muitos anos antes de Cristo. Aí depois teve o segundo apogeu com Nabucodonosor, porque os assírios derrubaram aquele primeiro reino, e com Nabucodonosor ela ressurgiu no tempo do profeta Daniel e se tornou aquela cabeça de ouro da estátua dos sonhos de Nabucodonosor que Daniel interpretou.
primeiro apogeu, é uma visão filosófica daquele tempo, oriental avançada, e depois teve o domínio do mundo daquele tempo com Nabucodonosor, tornou uma potência. E nessa ocasião, Israel ficou ali em escravidão 70 anos, como castigo por causa da idolatria e injustiça. Nabucodonosor escravizou Israel ali. Então, nesse primeiro período aqui, eles, logo depois do dilúvio, alguns anos depois do dilúvio, eles começaram a construir uma torre. Mas surgiu um personagem, eu estou lendo um livro, estou pesquisando lá nos Estados Unidos, sobre um homem chamado Nimrod. Ele era bisneto de Noé. Depois do dilúvio, todo mundo aceitava Deus, adorava Deus. Mas esse Nimrod, que era um bisneto de Noé, descendente de Cã, que era um dos filhos de Noé, ele começou a querer alternativas ao culto de Noé. De lá o livro, a pesquisa, né? Eles pesquisam a literatura do Oriente, dos assírios, tudo dos babilônios. Então ele quis uma alternativa. E como ele queria uma alternativa, um dia, a gente não pode desprezar o diabo, ele existe. Um dia ele estava andando pelas planícies lá da Babilônia, e ele recebeu uma visita de uma entidade diabólica, que o convidou para poder ter uma nova visão de vida. E aí, falou para ele que o Deus de Noé não era a única alternativa, que tinha outras alternativas. E ele então, de acordo com essa narrativa, ele aprendeu que os astros poderiam ser também os deuses. E aí a história corre, tem até uma constelação que tem o nome de Nimrod, etc, etc. Então ele criou essa torre, esse zigurate. E tinham outros lá em Babilônia, até hoje lá na região do Iraque tem ruína dessas torres, né? Quando aqui a Bíblia diz que eles queriam chegar até o céu, lá no céu pelo topo da torre, quando fala ali, os hebraístas dizem que eles queriam não chegar lá no espaço sideral, que era impossível numa torre. Eles queriam chegar no céu, porque lá em cima eles pintavam lá lua, estrela, e o sol, e adoravam os astros. E aí começou a astrologia, e o horóscopo, esse negócio começou em Babilônia. Começou ali, né? De acordo com a explicação lá desses pesquisadores. Então, ele instituiu um culto diferenciado, que foi a astrologia, que foi o culto primeiro de Babilônia. E aí veio a idolatria para o mundo. No tempo de Abraão, que era descendente distante de Noé, o deus principal de Ur, dos caldeus, era a lua. Isso daí é bem comprovado. Eles adoravam a lua, o sol também, mas a lua era uma deusa especial dentro da adoração do pai de Abraão. O pai de Abraão era idólatra. O pai, os irmãos, assistem lá em Josué capítulo 21, diz que Terá e os parentes de Abraão adoravam os ídolos, eram idólatras. E Abraão, ele saiu disso e foi atender o chamado de Deus. Então nós podemos observar aí que essa Babilônia de hoje que está no mundo começou lá atrás. E sempre vai ter gente que vai querer alternativas ao Deus da Bíblia. Eu até coloquei aqui alguma coisa sobre a nossa igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, Jesus Cristo é o centro da mensagem e da nossa fé. Nós não temos dois centros. O único centro que tem é Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa fé. E um outro princípio interessante e importante na igreja presbiteriana é que a Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática. E tem na nossa Constituição que nós ficamos com a Bíblia. Aí tem lá uma pergunta muito importante. Se houver um problema na igreja, até o pastor começar a pregar uma outra coisa que está fora, aí tem lá um artigo, nós ficamos com a Bíblia. Então a Bíblia está acima de qualquer autoridade na igreja, é a palavra de Deus. E nós nunca devemos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus, ela ocupa a revelação de Deus, é a prática mais importante, a direção mais importante que nós temos para a nossa fé, é a palavra de Deus, a Bíblia. Não existe livro, não existe outra coisa, não existe nova revelação de ninguém.
como esse Nimrod correu atrás disso e foi desviado do caminho. Mas ele foi desviado porque o coração dele já queria outra coisa. Porque nada começa rápido nem feito. As coisas erradas, quando acontecem na vida da pessoa, ela vem de maneira paulatina, passo a passo. Nada acontece num piscar de olhos. Se alguma coisa de mal, de pecado começar na nossa vida, aquilo é um processo. E Tiago fala que o pecado vai amadurecendo, é gerado, depois ele vira uma prática e daí vem a morte. Não é isso que diz? Então as coisas são assim. A corrupção é assim, uma coisa paulatina. Uma vida imoral é uma coisa paulatina. A pessoa vai dando lugar. Eu tratei de um pastor lá nos Estados Unidos, um pastor brasileiro, ele perdeu tudo, né? Perdeu família, perdeu tudo, porque ele começou a entrar por um caminho, começou a observar no computador pornografia. Ele, em vez de tirar aquilo da vista dele, a Bíblia fala, não coloque perante teus olhos coisa perversa. Uma passagem que diz isso. Mas ele ficou seduzido, começou bem, ficou viciado naquele negócio. E aquilo vicia, aquilo vai entrando nisso do camarada, né? Aí perdeu família, perdeu tudo, perdeu emprego, perdeu casa, perdeu disciplina na igreja. Graças a Deus está restaurado. Mas foi uma luta, 3 anos de trabalho para poder haver realmente uma libertação. Então a pessoa tem que realmente ter o discernimento, porque a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, diz lá o apóstolo Paulo. A gente não pode dar lugar, a gente tem que sair. A gente estava aqui falando sobre o José do Egito, né, lá com o irmão lá atrás, que nós batizamos há muitos anos, né? Sebastião? Serralha. Então nós falamos sobre José do Egito. E José do Egito é um exemplo para nós, porque nós que somos líderes, né, de igreja, pastores, presbíteros, a gente tem que sair fora de qualquer coisa que se demonstre contra a palavra de Deus, seja pecado. A gente não dá para poder contemporizar ninguém. A gente tem que sair fora daquilo e pronto. E José saiu fora. Quando ele viu que a coisa estava propícia à queda, ele falou, não, vou sair fora disso aí. E saiu. Teve consequências, porque o inimigo ainda deu uma rasteira dele, ficou na cadeia lá um tempo, mas depois ele saiu dali para ser o segundo homem no Império do Egito. Então a gente realmente tem que ser radical contra certas mudanças que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então falando aqui de radicalismo, mas tem coisas que a gente tem que ter o discernimento e dizer não. Questão de drogas, estou com uma sobrinha nos Estados Unidos que começou a ouvir pessoas na escola, lá no 2º grau, começou a fumar maconha, é da igreja. Então está lá, estão procurando tratar dela. Começou a ouvir, não, é legal, o Estado legalizou o uso de maconha em pequena quantidade. Aí o camarada vai na onda, não, se o Estado falou ok, está ok. Nem tudo que o Estado fala ok é bom. Nem tudo que o Estado está nos guiando pela palavra de Deus. Babilônia é uma alternativa, mas nós, como povo de Deus, a gente não anda por alternativa. Nós andamos pela palavra de Deus. Devemos conhecer a palavra de Deus. Devemos estudar a palavra de Deus. Devemos ter uma vida de oração. Perguntaram uma vez para o Tozer, que foi um teólogo americano, Mr. Tozer, qual é o mais importante? A Bíblia ou a oração? Ele pensou bem e falou assim, olha, você já viu um pássaro voar com uma asa só? Então a Bíblia é uma asa, né, e a oração é outra. Nós temos que cultivar isso. A meditação na palavra de Deus e uma vida de oração. Os grandes homens e mulheres de Deus tinham uma vida de oração e de palavra. O próprio Daniel, no tempo de Nabucodonosor, ele orava 3 vezes. Ele era um estadista, era um político, era um profeta também. E 3 vezes ele parava tudo, entrava lá no quarto dele, abria a janela lá do lado de Jerusalém e orava, falava com Deus. Foi condenado por isso, mas saiu vitorioso. Então com Deus não há perda. Então esse povo lá criou a religião da torre, a Torá lá, os astros. E daí Deus destruiu aquela torre
foram confundidas as línguas, e daí vem o nome Babel, que significa confusão. E Deus também desconcentrou aqueles homens dali, porque eles moravam aqui, diz a Bíblia, que eles estavam concentrados no mesmo lugar, e Deus os dispersou pela superfície da terra, porque não era tempo ainda do reinado mundial, né? Quem estuda um pouco de escatologia sabe que o anticristo vai colocar um reino mundial, como foi o de Babilônia, como foi o dos persas, como foi dos gregos e dos romanos. Mas aqui não era tempo de nada disso. Deus falou, vocês têm que andar por aí, criar civilizações, igual aqui em Rondônia, a pessoa chegou aqui e criou cidades, né? A gente vê aí, naquele tempo não tinha nada. Aqui, quando eu cheguei, não tinha essa cidade ainda. Estavam começando a chegar aqui para poder criar as linhas de colonização. Hoje é uma cidade bonita, grande, né? Então Deus mandou a gente expandir. Não é temos que ficar concentrado, criando uma coisa só. E isso está de acordo com o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Deus não quer que ninguém fique parado, olhando um para o outro. O próprio pai de José, Jacó, quando eles estavam lá com a fome, Jacó perguntou, o que vocês estão olhando um para o outro aí? Vai lá procurar comida. Aí eles foram lá no Egito, que estava José, e procuraram comida. Então Deus quer que a gente seja ativo, que a gente ande, vai pregar o Evangelho aqui, faz um plano de pregação lá, uma reunião de pastores aqui, igual os pastores fazem aqui, né? Tá juntos aí, vamos tirar as dúvidas, vamos ver quem está com problema, vamos orar, colocar uma reunião da igreja, incentivar o povo. Então a gente tem que estar realmente, não no ativismo, mas numa atividade da palavra, evangelizar, orar, ajudar os que estão em dificuldade. Aqui em Apocalipse, nós já estamos indo lá para o parte central e finalização, nós vemos que Babilônia reaparece. Babilônia reaparece depois de Nabucodonosor aqui em Apocalipse. E João teve uma visão em que coloca a situação hoje do mundo, e o Apocalipse é um livro que trata de muitas coisas que ainda vão acontecer, algumas coisas já aconteceram, outras vão acontecer. E aqui João viu a grande prostituta, que significa essa religiosidade do mundo, contextualizada apenas no ganho, na ganância, na política, em que em vez de influenciar a política, é influenciada pela corrupção. Então tem gente viciada por aí, porque em vez de ser sal lá onde está, lá no meio político, às vezes se contamina e começa a imitar aquilo que está lá de errado. E aqui João, ele viu esse sistema, isso é um sistema, né, perverso, e ele viu aqui a grande meretriz sobre muitas águas. A interpretação do Apocalipse, muitas águas significa muita gente. É quando os grandes exegetas dizem que esse muitas águas significa muita gente, populações dominadas pelo sistema religioso contrário a Deus. E aqui não está incluído só o povo, os reis da terra, os seus políticos. O que rola nisso aí? Vinho, devassidão, bebedeira, drogas, luxúria, joias, escarlate, vestido bem. Então a gente vê que o sistema corrupto do mundo mostra isso, só o materialismo. Mansões, lá no Rio de Janeiro mesmo, quando foram lá, disse ao Sérgio Cabral, que está na cadeia, mansões, joias, tudo com dinheiro do erário público, dinheiro desviado, dinheiro da Petrobras, dinheiro das Olimpíadas, dinheiro daqui, dali. Então, nós vemos que isso tudo aí é Babilônia. A Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? A gente tem que trabalhar, né? Não trabalha, ganha o salário. Uma das coisas boas da igreja presbiteriana é que o pastor é assalariado. O pastor não é o dono do movimento financeiro, né? Tem o tesoureiro, tem... E a gente vota o salário, a gente ganha o salário. Do salário, como diz a Bíblia, que digna o obreiro do seu salário. Então, o conselho vê quando a igreja pode dar o salário do pastor. O pastor não deve manipular o dinheiro da igreja. Deve ser um salário, é o salário dele. Então o trabalhador deve ganhar o seu salário. Agora o empresário, ele vive de lucro.
Ele fazendo seu trabalho com honestidade é justo. Ele investe, arrisca seu capital e ganha o lucro. Mas ele deve ser justo também com seus trabalhadores, justo com seus impostos, fazer a coisa direito. Então o crente, ele não toma prejuízo quando ele faz a coisa certa. Ele é abençoado. Parece que é prejuízo fazer a coisa certa, mas no final das contas, a bênção só vem quando a gente tem fé. E para fazer a coisa certa, ele tem que ter fé em Deus, fé na palavra dele e saber que Deus nunca falha. Amém? E aqui é bom, nessa região, eu ouvi que os próprios políticos querem que o pastor vá lá orar. Vai lá orar nas reuniões, né? Lá deles. E a gente deve ir mesmo. Agora, para a gente orar lá, a gente tem que ter uma vida no altar também. Porque se descobrir que a gente está lá orando e a gente está vivendo uma vida também na corrupção, aí o negócio, aí ninguém acredita mais no Evangelho. Fala, poxa, esse pastor aí, né? Não é isso que acontece? Então a gente tem que realmente, nós pastores, né? Devemos ter fé para não depender de coisas que não condizem com a palavra de Deus. A gente tem que ter fé, não viver do meu salário. Agora, se Deus quiser que eu seja um trabalhador, um professor, e tem pastor que tem talento, então ele vai ganhar o salário dele lá no trabalho dele também. Mas a gente tem que ficar naquilo que a Bíblia diz. A gente sabe que a tentação é muita, mas a gente tem que dizer não e ter fé. Porque a Bíblia nos fala que o justo viverá de quê? Da fé. A gente vive de fé. É hora que a coisa fica difícil. A gente tem que orar e ter fé. E trabalhar para que as coisas melhorem. Então o justo ele vive de fé. Nós já estamos quase concluindo. Nós vemos que no tempo de Nabucodonosor, depois veio o Belsazar. Ele foi derrotado, Babilônia foi derrotada quando esse rei fazia um bacanal. E ele teve uma péssima ideia. Vocês sabem, o Billy Graham pregou um sermão desse no Rio de Janeiro em 1974, eu acho. Eu estava lá assistindo esse sermão. Eu era seminarista. E ele pregou sobre o Carnaval da Morte. Billy Graham. E ele falou que o Belsazar fez um bacanal, uma festa, tomou os vasos da casa de Deus, estava lá, até lá ele está fazendo a farra dele, mas ele teve a péssima ideia de pegar os vasos sagrados da casa de Deus para beber vinho neles, com as prostitutas, com os gays, com aquela turma toda, né? Aí pegou aqueles caras, vamos agora saudar os deuses de prata, de ouro, de ferro, de bronze, de tudo, com os vasos da casa de Deus. Aí Deus não aguentou mais. A Bíblia diz que Deus mandou uma mão e na caiadura da parede apareceu lá escrito: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Você foi pesado na balança, foi achado em falta. Você foi achado em falta. Seu peso está fora. Você foi cortado do reino. Ele vai ser entregue aos medos e persas. E você vai morrer essa noite. Naquela mesma noite ele foi executado. Enquanto ele fazia uma festa, os persas desviaram o rio Eufrates, que passa dentro da cidade de Babilônia, e entraram com água por aqui. Ele pensava que ninguém entrava ali. A muralha alta, um rio passando, e eles desviaram o rio. E aí todo mundo entrou numa boa, matou todo mundo. Então a gente vê que nós não podemos nos distanciar do temor do Senhor, que é o princípio de quê? Sabedoria. Ele chegou no limite. Quando o homem chega no limite, não há mais remédio para ele. Todos nós temos uma medida, e nós não podemos passar daquela medida. Deus falou para Abraão que aquele povo ali, os amorreus, os ferezeus, não se entregues ainda, porque a medida deles, está lá em Gênesis, lá pelo capítulo 10, ainda não estava cheia. Todo mundo tem uma medida, e a gente não pode ultrapassar a medida. Se ultrapassar, o juízo vem. Né? Então aqui, Babilônia chegou no limite. E aqui no Apocalipse, nós vemos o juízo de Deus. E aqui no finalzinho, nós vemos o contexto de hoje. Corrupção. Por Babilônia choram e planteiam os mercadores da terra. Ninguém compra sua mercadoria. Mercadoria de que? Ouro, prata, pedra preciosa, madeira odorífera. A gente vê também aqui a questão das drogas, né? Canela de cheiro, especiaria, em conotação com o mundo das drogas. As drogas hoje, elas movem
eu ouvi dizer que move 3 bilhões de dólares por baixo no mundo. 3 bilhões de dólares por baixo. É muito dinheiro. Então, nós podemos ver aqui isso tudo contextualizado no sistema de Babilônia. E aí começaram a chorar os corruptos. Ai, ai da grande cidade, vestida de linho finíssimo, púrpura, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas, pérola. Em uma só hora ficou devastada tanta riqueza. Uma hora para outra acabou tudo. Acabou tudo. Lá na Califórnia está pegando fogo lá nas mansões. Camarada ricaço, bilionário, a casa dele pega fogo. Acabou tudo. Queimou tudo. O dinheiro estava lá dentro, o ouro. Queimou tudo. Então a gente tem que temer a Deus, que é muito importante. E a exortação final. Está aqui. Deus quer que a gente, nesse momento que nós atravessamos, respondamos a uma pergunta. Primeiro tem uma palavra de Deus. Babilônia já está condenada. A gente está nesse mundo, vai viver por aqui mesmo. A gente vai comprar, vender. Isso aí é parte da vida. Mas o nosso coração não pode estar nisso. Mas a afirmação de Deus é que Babilônia, o sistema mundial, já está condenado. Os admiradores de Babilônia também. E a pergunta exortativa é: o que é que nós queremos da vida? Nós queremos servir o sistema de Babilônia, ou queremos aquilo que João fala no final do livro de Apocalipse? Eu via a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noivo. A nossa cidade, o nosso sistema não é de Babilônia, é da nova Jerusalém. Não é nem da Jerusalém terrestre aí, lá dos judeus. Ali é bom, a gente visita, vê os monumentos, mas a Jerusalém que a Bíblia enfatiza é a nova, é aquela que vem do alto, né? Da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja. Nós devemos estar preparados para isso. E a Nova Jerusalém é muito mais próspera do que essa Babilônia terrestre. João descreve que a rua lá de ouro, mar de cristal, muita coisa. As portas são, os muros são de pedras preciosas, coisa que a gente nem imagina como é. E aqui ninguém vai ligar muito para esse negócio, não. O mais importante, diz a Bíblia, não é nem o ouro, nem a prata, nem isso. É que o nosso nome está escrito onde? No livro da vida, né? Se o nosso nome não estiver lá, é complicado. O nosso nome precisa estar nesse registro, no livro da vida. E só aceitando Jesus, os princípios da palavra de Deus, é que o nosso nome é colocado ali. A gente não pode ser enganado por Babilônia, o sistema do mundo. O nosso nome tem que estar ali. Em inglês eles falam must to be there. Must to be there significa obrigatoriamente o nosso nome tem que estar nesse livro. Se não tiver ali, não há chance. Não há segunda época, não há segunda chamada, não há segunda chance. Nosso nome tem que estar lá hoje. Hoje. E como é que nosso nome está lá? Entregando a nossa vida a Cristo. Eu sei que todo mundo aqui já é cristão, né? Todos aqui já sentaram. Não sei se tem algum visitante. Mas se tiver um visitante, eu faço o apelo. Peça a Deus hoje que escreva o seu nome no livro da vida. Porque se não tiver esse nome ali, toda essa coisa terrestre passa rapidinho. A nossa velhice chega e a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E essa é a frase mais importante que dá a entrada à eternidade. A gente tem que estar preparado para se encontrar com Deus. Amém? Eu não sei se tem alguém aqui que nunca fez uma decisão. Tem alguém aqui que quer fazer uma decisão com Jesus? Que nunca fez? Quer falar: eu quero que meu nome esteja nesse livro. Tem alguém aqui? Se tiver alguém, a gente ora. Ou se você está em dúvida: será que meu nome está lá? Se você quiser ter certeza, fala: Deus, eu quero que meu nome esteja ali. Tem alguém aqui que quer falar: Jesus, meu nome precisa estar lá, no livro da vida, não no livro de Babilônia, mas na Nova Jerusalém. Se tiver alguém, nós vamos orar. Tem alguém? Bem, todos aqui já são crentes, né? Então Deus abençoe a igreja e
que a gente possa dizer não à Babilônia e sim a Jesus, que é o autor dessa nova Jerusalém, está descendo já por aí do céu, ataviada como noiva, para que nós possamos ir ali. Por aqui a gente está, por enquanto, muito bom. A gente fica aqui muitos anos ainda para adorar esse Deus, pregar a palavra dele, viver em família, dizer não à corrupção, dizer não ao vício, todas essas coisas que não condiz com a palavra de Deus. Deus então abençoe a sua igreja e feliz aniversário à Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém. E também Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Rolim de Moura, seus pastores e toda a igreja. Amém.